Olá, boa tarde. Boa tarde para você. Um falso noivo vem aplicando golpes em vários estabelecimentos comerciais de Bauru. Ele negocia buffet, ele negocia banda, salão, paga com cheques da ex-namorada num valor maior. Depois, pede o troco e nunca mais aparece. As imagens gravadas pelo circuito de segurança mostram Tiago da Silva Oliveira negociando um orçamento de casamento. Neste estúdio, ele contratou um pacote que incluía álbum de fotos, vídeo da cerimônia e DJ para a festa. Tiago pediu para fazer o pagamento em 3 vezes. Ele entregou um cheque que seria da suposta noiva, num valor maior, e pediu R$ 140 de troco. A história dele era muito completa, ele tinha data, ele tinha local, ele tinha tudo. Então ele tinha noiva, ele contou histórias, estava comprando casa, ele contou detalhes do relacionamento dele. Jamais dava para imaginar que era um golpe. Aluguel do salão, jantar para 120 pessoas com bebidas incluídas e uma mesa de frios. Aqui, o Tiago contratou todos esses serviços por R$ 17 mil. O suposto noivo pagou parte da conta com este cheque, no valor de R$ 10.150. Nádia conta que o cliente pediu de troco R$ 150 e nunca mais apareceu. Nos surpreendeu por ser muito rápido. Num dia e no outro, vir aqui já para assinar o contrato e tal, e alegando que a noiva viria aqui. Coisa que a gente nunca viu a noiva e nunca mais o noivo também. O golpe também foi aplicado nesta loja que vende lembrancinhas de casamento. Ele também pediu pouco mais de R$ 100 de troco no cheque que deixou para o pagamento. Ele deu um cheque à vista, mas recebemos 5 e-mails dele pedindo para que a gente mudasse a data. Liguei algumas vezes, falei, olha, a gente tem, você decide a data, aí ele autorizou que fosse depositado, né? Esse cheque voltou. Nem o músico escapou da história do falsário. Pior do que o prejuízo de R$ 180 que teve ao devolver o troco de um cheque que recebeu com valor a mais do falso noivo foi desmarcar um outro show numa grande empresa. E foi um pouco cinematográfico, né? Ele juntou todos os profissionais do mesmo ramo, tirou uma mixaria, um pouquinho de cada um. Achei um golpe bastante fajuto pelo valor financeiro que foi a renda final dele. Em todos os casos, os cheques devolvidos são de Laura Rodrigues da Silva. Ela diz que também foi vítima do falso noivo com quem namorou durante 4 meses. Laura conta que Tiago pegou o cartão do banco e a senha sem autorização dela. Em caixas eletrônicos, ele teria impresso os cheques. A gente ia casar, então estava nos planos fazer tudo isso, né? Mas nunca passava pela minha cabeça que eu ia fazer isso com o meu nome, que ele estava fazendo isso com o meu nome, pegando troco de pessoas, se sujando por pouco dinheiro. Laura, que registrou o boletim de ocorrência, espera que Tiago da Silva Oliveira seja punido por usar indevidamente os documentos e o nome dela. É duro, né? Porque a gente confia nas pessoas hoje, tem que ver muito bem com quem namora, quem que você coloca dentro de casa. E agora, depois de tudo isso que passou, é só esperar a justiça, né? O falso noivo chegou a marcar o casamento nesta igreja, que é uma das mais tradicionais de Bauru. A data escolhida? 4 de janeiro de 2013. Nós fomos até o endereço que consta em um dos contratos como sendo de Tiago da Silva Oliveira. Não havia ninguém. A casa está à venda. O valor não é tanto, né, de cada operação, mas é aquela frase, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, é verdade. né? E a situação da ex-namorada só não ficou pior porque o banco identificou que a assinatura no cheque não era correta. Agora, fim de ano chegando, a gente sabe que são muitas as formaturas, as festas. É bom a gente conversar então agora com o repórter Alessandro Jodar, que está com um delegado e vai dar algumas dicas pra gente, para não cair nesses golpes. Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Nilessa, Juliano, boa tarde a todos. Olha, tem muita gente que fala assim, eu nunca vou cair num golpe como esse, isso jamais aconteceria comigo, mas é melhor ficar muito ligado, porque basta um segundo, um deslize e pronto, quando você vê, já era. Então nós estamos aqui com o doutor Márcio José Alves, que vai explicar pra gente, dar dicas aqui de como combater esse tipo de estelionatário. Boa tarde. Boa tarde. A conduta do estelionatário, ela sempre vai, de início, oferecer uma vantagem
com quem ele está negociando. Essas pessoas que foram vítimas, elas estavam fechando o negócio, contratando o serviço, só que circunstancialmente o que poderia ter sido evitado é essa solicitação deste dinheiro de troco de cheque. Costumeiramente, na prática, a gente não tem essa conduta no cotidiano. Mas o estelionatário é aquela pessoa que envolve o cidadão com uma conversa, uma boa conversa, né? E geralmente a vítima do estelionatário, ela acaba achando uma conduta que ela estará tendo uma vantagem. No caso, circunstancialmente e infelizmente, as pessoas estavam sendo contratadas para esse tipo de serviço. Doutor, e como que a polícia faz para localizar um criminoso como esse? Bom, circunstancialmente nós precisamos da vítima apresentar o fato e as testemunhas e o fato como ele se concretizou. Mediante isso, com o contrato, os cheques, a primeira vítima, que foi a suposta noiva, com as assinaturas que não batem com o nome dela, aí então vai ser feita toda a investigação e o procedimento pela unidade policial de base territorial. E que tipo de punição é prevista para esse tipo de crime? O estelionato tem uma pena máxima de 4 anos, né? Conforme a quantidade de casos, ela pode se agravar aí conforme a circunstância dos fatos apurados. E esse é um crime comum? É frequente esse tipo de crime? O estelionato, ele é um crime ainda que está ainda em prática, né? As pessoas praticam sempre e circunstancialmente o que ocorre às vezes é que não são feitos muitos registros por conta da vergonha que a própria vítima sofre. Doutor, ao perceber a situação. Pois não, Juliano. Doutor Márcio, boa tarde, Juliano. O senhor tocou num ponto interessante, não só a vergonha, porque às vezes eu falei com as vítimas, elas dizem também do valor, Nilessa, porque é um valor não tão muito alto, menos de R$200, mas o importante, para deixar bem claro, é fazer o registro na delegacia, né, doutor? Não, perfeitamente. O registro precisa ser feito, porque sem o registro, sem a vítima, nós não temos nem como iniciar, nós não tomamos ciência do fato e não temos como iniciar as investigações. Doutor, então tem que deixar a vergonha de lado nesses casos, né? Sim, se infelizmente aconteceu, é necessária a investigação policial. Juliano, Nilessa, é bom ficar ligadíssimo e também não ter vergonha depois que já aconteceu. Ok, muito obrigado, doutor Márcio, você também. Obrigada. Mas as pessoas dizem, Nilessa, assim, você viu aí nos casos, né? Era um cheque de 10 mil, cheque de 3 mil, então 150, 140 reais dentro desse universo todo acaba sendo pouco até, mas é aí que está o golpe, né?